Então, olá pessoal, sejam bem-vindos ao 10º episódio da releitura coletiva de O Nome do Vento. Hoje nós vamos falar dos capítulos 46 ao 52. Eu acredito que são dos meus capítulos favoritos. Talvez está aí o meu capítulo favorito de O Nome do Vento. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. E é isso, vamos falar aí os ois e os trechos favoritos desses capítulos. Olá, meu nome é Thales. O trecho que eu escolhi foi do capítulo 45, a descrição do quarto do Algodouro, onde o Elodin leva o Kvolt. A primeira coisa que notei no quarto foi algo estranho no ar. A princípio pensei que fosse a prova de som, como o quarto de Alderuin, mas, olhando em volta, vi que as paredes e o teto eram de pedra cinzenta e nua. Achei então que o ar cheirasse a bolor, mas, ao respirar fundo, senti o aroma de lavanda e de roupa de cama limpa. Foi quase como se houvesse uma pressão nos meus ouvidos, como se estivesse embaixo d'água. Só que não estava, é claro. Agitei uma das mãos na minha frente, quase esperando que o ar fosse diferente. Mais denso. Não era. Oi, eu sou a Vicky e eu escolhi um trecho do capítulo 48, que ele diz assim: então vamos em frente, música e magia, vitórias e insensatez. Pensem bem, do que é que a nossa história precisa? Que elemento vital está faltando? Mulheres, Hash, disse Bast prontamente. Há uma verdadeira escassez de mulheres. Volt sorriu. Mulheres não, Bast. Uma mulher. A mulher. Olá, gente, eu sou o Newt. Eu ia pegar essa daí, que a Vicky falou, porém mudei de última hora, ainda bem. O trecho que eu escolhi foi: parabéns, disse. Foi a coisa mais idiota que eu já vi em todos os tempos. Sentenciou com uma expressão que misturava assombro e incredulidade. Eu achei que esse seria o trecho da Letícia. Oi, meu nome é Letícia e o trecho que eu escolhi foi: deixe-me dizer uma coisa antes de começar. Já contei histórias no passado, pintei quadros com palavras, contei mentiras terríveis e verdades ainda piores. Certa vez, toquei as cores para um cego. Passei 7 horas tocando, mas no fim, ele disse que conseguia vê-las. O verde, o vermelho e o dourado. Acho que aquilo foi mais fácil do que isto. Tentar fazer com que vocês a entendam, sem nada além de palavras. Vocês nunca a viram, nunca ouviram sua voz. Não tem como saber. E o Kvolt todo emocionado, né? Gado, né? Tá, meu nome é Marcelo. E o trecho que eu escolhi, dessa vez é por identificação pessoal. A música é uma amante orgulhosa e temperamental. Recebendo o tempo e a atenção que ela merece, é sua. Desdenhada, chega o dia em que você a chama e ela não responde. Por isso comecei a dormir menos para dar-lhe o tempo de que ela precisava. Bom, uma das minhas paixões, né? As outras estão deitadinhas. Eu li só 3 capítulos e foi agora. Por conta do Jabuticabal. Foi sim. Não teve 30 anos, falei. Ontem tava emburrada. Escolheu algum trecho ou não? Eu tinha escolhido no último. Não, peraí, foi a hora que ele pulou. Calma que a gente te ajuda, Jordana. A gente vai levando. Jorival Moments. Se você achar algum trecho, você fala. Tá bom. Então vamos começar. Capítulo 40. Achei legal, é que é engraçado. Jordana, você é maravilhosa. Você é maravilhosa, cara. Você é muito bom. Letícia adora. Então, meu nome é Jordana e meu trecho foi: senti-me sem peso como se flutuasse. Depois despenquei no chão. Não com suavidade, como uma pluma que pousasse. Com força, como um tijolo batendo numa rua de pedra. Caí de costas com o braço esquerdo embaixo do corpo. Minha vista escureceu quando a cabeça atingiu o chão. E todo o ar foi expulso do meu corpo.
Ok, dona Jordana. De neve. Capítulo 46. O vento eternamente mutável. Que é, talvez, um dos meus capítulos favoritos do livro Nome do Vento. Que é quando o Kvolt vai atrás do Elodin, né? Pra aprender aí a arte da nomeação. E ele é levado para o refúgio. Que é o lugar onde os alunos, os professores, os guildeiros que se quebram, né? Cuja mente se quebra, eles vão para lá. Então é isso, quem quiser começar. Eu gosto muito desse capítulo porque é a única vez que a gente vê alguma coisa ser eternamente mutável além da lua, né? A gente vê que a Ludis, ela tá, tipo, em eterno movimento e sempre mudando. E aí a gente tem o vento, que ele tá mudando o tempo todo. Inclusive, o nome do vento é muito difícil de saber, porque cada vez você escuta algo diferente. Eu gosto muito desse capítulo também, porque foi um dos capítulos que a primeira vez que eu li o livro, eu fiquei, cara, que merda de capítulo foi esse? Pra que serviu isso aqui? Tipo, foi só pra mostrar que o Elodin é doido, sabe? E depois, assim, relendo, né, a gente vai pegando ali as nuances e tal, e aí vai fazendo mais sentido, né? Apesar de ser algo meio louco, né? Vai fazendo mais sentido. E é isso. Depois eu continuo comentando. A primeira vez que eu li, eu achei que a tradução do livro estava errada. Porque chegou um momento que o Elodin tava assim, andar, deslizar, andar, deslizar. Eu falei, que é isso? Aí agora que eu entendi que é a loucura do Elodin, que ele tava deslizando como a gente fazia no mercado. Ia no mercado, o mercado tava lisinho, você andava criança e deslizava, né? Só que ele é um mestre, mas o Elodin é demais, gente. Criança, eu faço isso até hoje. É muito bom quando ele conta a história dele como se ele fosse o Taborlin, né? Era uma vez Elodin the Great, e ele vai contando. Ele estava preso numa cela sem porta. E ele fala umas coisas muito curiosas, porque quando ele diz a porta, ele fala sem uma porta que não vale a pena mencionar. E aí eu sempre fico pensando naquela porta feita de cobre que não tem como nomear. Então, toda vez que ele diz uma porta que não dá para ser mencionada, eu acho que é a mesma coisa que não pode ser nomeada. Será que ele já teve algum aluno Ru antes do Kvolt? Porque ele comenta aqui que vocês Ru são ruins para aprender, entendeu? Será que ele teve algum aluno antes do Kvolt? Eu não sei, eu sei que nesse capítulo inteiro, toda a escolha de palavras dele é pra deixar o Kvolt com raiva. Ele quer que ele perca a cabeça e que ele pare de fingir. O tempo todo ele provoca, dizendo, mostra quem tu é. O tempo todo ele quer que ele saia do papel de estudante perfeito, que quer que o professor ensine, e ele vire ele mesmo. E funciona, porque ele se joga do telhado, né? Não. Eu acho que ele pode ter tido algum aluno, porque aquele cara que é guildeiro do Lauren falou que é raro encontrar alguém da família por aqui. É raro, não é a primeira vez. E verdade, Marcelo. Boa observação. Verdade. Cara, tem dois. Pode falar, Jorival, desculpa. Eu só queria falar que a sensação que eu tive é que ela só tava querendo implicar mesmo o moço. Assim, ficou implicando com a cor do Wold, que é uma coisa polêmica, inclusive, do Volt, né? Mas ele ficou implicando com qualquer picuinha, parecendo uma criança. Eu não quero dar essa aula porque você é bobo, porque você é feio. Uma coisa até bem infantilizada, assim mesmo. Cara, eu já tive uma teoria maluca de que o Abenf era um Ru por conta da parada dele viajar, entendeu? Eu nunca fiquei comentando muito isso porque eu sempre achei muita loucura, entendeu? Mas o fato dele viajar, dele ser, né, tá sempre na estrada, a cara da Vicky é melhor. Mas não exclui a possibilidade também do fato do Elodin ter viajado até o final lá do mundo, né? E ele ter interagido com os Ru, ter viajado com eles em algum momento e tal. Nada impede também do Abenf ter tentado ensinar alguém dos Ru enquanto ele viajava, entendeu? Mas é isso. A história do Seop é muito parecida com o lance do Ben ser um Ru, né? Então, acho que eu comentei com a Letícia alguma vez sobre isso.
que eu acho mais ou menos que ele possa ter se tornado um Ru, né? Em algum momento naquela conversa, até mesmo naquela despedida ali, foi bem marcante de família Ru, né? O que parece da cultura dos Ru é que se torna parte da família alguém que compartilha a história. Então talvez justamente nesse momento o Ben pode ter sido adotado pela família, mas o costume de andar em caravanas já era um hábito mais arraigado, né? O pessoal não gostava de viajar sozinho. Talvez não seja mesmo a primeira trupe de Ru que ele tenha andado junto. Só talvez, né? Não comenta de nenhuma outra. Eu não acho que o Elodin ele tenha só implicado com o Kvolt assim de forma infantil, porque toda vez que a gente vê as aulas dele, o tempo todo ele diz para o Kvolt: eu tô tentando te ensinar e você que não quer aprender. Porque quando ele provoca ele usa elementos muito específicos. Ele chama ele de Revel, que ele sabe que ele vai odiar. Ele diz que o tipinho dele não consegue aprender do jeito que deveria ser aprendido. E ele fala de coisas que a gente vai ver no futuro. Por exemplo, ele diz que ele é muito pequeno para ser um namer, um nomeador. Como assim muito pequeno? Eu acho que é dentro da própria cabeça do Kvolt. Ele diz que os olhos dele são muito verdes. E eu acho que ele está se referindo ao temperamento dele. Quando os olhos dele são verde claro, ele está num bom temperamento. Mas ele só é poderoso quando ele está com os olhos verde escuros. Então, eu acho que ele consegue ver essa sutileza da mudança da personalidade do Kvolt e do poder dele. E ele diz assim: você tem um número errado de dedos. Que me lembrou quando ele estava no Adendri e o pessoal disse que ele hesitava demais porque ele tinha medo de machucar as mãos dele. Enquanto ele não colocasse as mãos dele e fizesse as coisas sem medo de ser machucado e de perder tudo, ele nunca seria bom o suficiente. E ele diz também: volte quando você estiver mais alto e tiver um par decente de olhos. É tipo, quando você aprender a olhar, não só a ver, que é outra coisa que o Puppet diz pra ele no futuro. Perfeito. É isso aí mesmo. Esse lance do olho, eu pensei exatamente isso. Que é quando você conseguir enxergar as coisas que você tem que enxergar do jeito correto, né? Do jeito certo. Enxergar, não só ver, né? Cara, mas ele fala que os Ru são alunos excepcionalmente ruins. Ele é bem específico, cara. Então, eu acho que ele já tentou ensinar ele já teve algum aluno, porque isso aqui não foi gratuito assim, não foi só pra provocar, não, tá ligado? Por isso que eu marquei pra perguntar pra vocês: será que ele teve algum aluno Ru? Eu acho que sim, né? Mas, perdão. Mas eu tenho tendência a concordar com a Vic, Newt, porque imagina só, é um menino que chega pedindo 3 talentos pra universidade, porque ele é brilhante. Ele não terminou um período letivo e ele já quer aprender a nomear as coisas. Então, eu acho que por já perceber que até o Win, ele vai falar logo depois, até o meu guildeiro, que sabia onde ele estava se metendo. Olha bem, ele sabia em que ele estava se metendo. Olha o que aconteceu com ele. Você não tem ideia do que você está se metendo. Ele foi nas feridas do Kvolt mesmo. Ele falou sobre os Edena Ru, igual a Vic falou, ele usou um termo que os Ru odeiam, que é o Revel, que depois ele vai brigar lá com o Remy, lá no Temor do Sábio, né? Quando o Remy fala sobre... Ele usa esse termo em inglês, Revel, e aí ele fala: eu não pus fogo no seu quarto, mas eu queria ter colocado com o senhor lá dentro. Ele ficou tão puto a ponto de falar desse jeito. Então eu acho que foi, assim, ele tentou ao máximo afastar o Kvolt pelo orgulho mesmo, porque ele sabe que esse é o ponto fraco dele. De curiosidade, antes deles chegarem no refúgio, né, eu fiz o mapa da universidade e realmente ao norte e muito perto da onde fica o prédio do refúgio é aonde fica aquela fazendinha que a Auri visita, e ela justamente encontra pinhas também, né? Ela fala: descobri esse lugar encontrando pinhas. Eu achei super, assim, legal, porque são lugares muito perto um do outro e, assim, muito próximos do outro. Primeiro que lá ela avista num dos últimos andares uma chama azul.
Inclusive, quando ela vai pra fora, sai dos subterrâneos e vai pra essa fazenda, ela repara na lua, ela repara nos gritos e ela repara nos animais, né? No barulho dos animais também. Tudo mostrando algum tipo de desequilíbrio, né, que naquela noite. E é um cemitério também. Ela passa lá perto, é um cemitério também. E uma das coisas que o Alderwin pede pra o Elodin trazer da próxima vez são ossos. Eu não entendi direito o que eram os ossos que ele tinha pedido. Tent bones, eu não sei qual que foi a tradução. Eu procurei em inglês. Mas tendões. Eu precisei. Enfim, não sei o que significaria, mas enfim, é só isso que eu queria falar, assim mesmo. Dessa parte específica, antes deles entrarem propriamente no refúgio. Isso é muito interessante, Letícia, porque remete àquilo que a gente comentou na chamada da música do silêncio. Da Áurea ela ouvir as aulas, né? Como fica, sabe, como fica próximo ali, não tão próximo, mas fica próximo, então ela ouve. Acho que qual foi o professor? Foi o Mandrake, não foi? Que ela comentou? Eu tenho quase certeza que ela ouve as aulas. Eu acho que isso que o Elodin fala de os Ru são difíceis de aprender. Eu até acho que eu comentei isso já aqui. Qual é o conhecimento que o Kvolt mais valoriza do que o Ben ensinou? Ele valoriza o coração de pedra, aquela coisa de se manter resignado, focado em uma coisa só, esquecer todo o resto. E é justamente isso que ele precisou jogar fora para ele conseguir enxergar o vento pela primeira vez. Foi quando ele entrou naquela folha em rodopio, né? Quando ele só deixou a cabeça viajar. Não, um pouco mais pra frente, a Amy fala algo interessante sobre a lua. Isso aí explodiu minha cabeça. Assim. Ela fala pro Elodin que as coisas ficam bastante afetadas, né, por causa da lua. E o Elodin vai e confirma: eu sei. Ele diz: eu sei. De novo, o Elodin diz: eu sei. Claro que eu sei. Até sublinhei isso aqui. Engraçado que a gente também fala isso. Na verdade, assim, em hospitais psiquiátricos a gente diz que tudo fica pior na lua cheia. A gente tem... Não reparei se isso é verdade, mas a gente fala isso. Não, é só aquele negócio que eu falei no podcast a vez que eu falei, né? Que Aluador, que depois ele vai falar o nome, e Aluado, né? É um nome que às vezes as pessoas se referem às pessoas ensandecidas, né? Que estão lunático, né? Tudo ao mesmo radical. Que é tudo meio que fala de loucura mesmo, né? Inclusive meu nick hoje é uma homenagem a isso. E remete também ao lobisomem, né? Nos contos, Aluado remete ao lobisomem. Que também tá linkado ao frenesi da lua, né? Os vikings, se não me engano, tinha alguma coisa assim. O estado de Berserker lá. Essa questão dele falar assim pra ela, né? Por que eles não estão... por que eles estão trancados? Por que eles não estão nos jardins? Por que eles não estão do lado de fora? E ela responde, né? Tem uma tempestade vindo. A lua vai ficar cheia, né? A lua está ficando cheia. A sensação que tem é que são duas coisas diferentes. Eu tive a sensação de que eram coisas, né, diferentes. Porque ela fala assim, a lua está ficando cheia também. Eu fiquei em dúvida, assim, porque seriam coisas diferentes. Só uma curiosidadezinha que eu nunca tinha visto é que o Kvolt menciona que o refúgio é muito silencioso. E que eles já tinham visto um outro hospital, né, desses tipos psiquiátricos, assim, do mundo lá deles, que ele chama Asilo, em inglês é The Raftville Asylum, que ficava em Tarbean. E aí eu achei muito interessante a tradução, porque quando você olha no mapa... o The Raft é justamente o mar que fica de frente pra Tarbean. Então é tipo um hospital que dá de frente ao mar. Aí ele tem esse nome. É só uma coisa assim, é curiosidade mesmo. E aí eu acho interessante quando ele pergunta a quantidade de pacientes que tem.
a quantidade de pacientes que poderia, assim, caber ainda mais, ele fica tipo assim, tá vendo, Kvolt? Nós estamos prontos. Porque... E aí ele vai começar depois a conversar com ele sobre isso, que é uma quantidade muito grande de leitos, entre aspas, para essa quantidade de alunos. E o Kvolt até faz essa hipótese, assim, né? É porque eles têm a mente mais fraca, eles vêm de famílias mais abastadas, eles não conseguem suportar algumas dificuldades daqui, aí ele não. E aí entra a questão, né? Que eu cheguei até a comentar com vocês e fiz um vídeo no YouTube por isso. Ele fala como nós ensinamos nossa mente a se mover. E esse movimento da mente era o cerne da teoria, né, que eu tinha visto, que era a mente, ela se movimentava, então flertava com aquela questão das 4 portas da mente, né, que era a primeira, o sono, a segunda, o esquecimento, a terceira, a loucura, a quarta, a morte. Então a mente, ela se movimentava através dessa porta da loucura, e a teoria é que a mente dessa pessoa ia para um mundo encantado, e por isso que na lua cheia eles piorariam, porque as mentes iriam com muito maior frequência para lá. Essa era uma das teorias da piora, né? Porque eles piorariam. Até uma das portas que ele abre para provar pro Kvolt o quanto era sofrido aquele lugar, era um cara falando que tinha coisas dele, né? Tipo assim, eles estão em mim, eles estão em mim. Como se ele realmente tivesse... Como se ele... A teoria fala, isso não é só uma alucinação que ele tá tendo. Ele realmente foi deslocado mentalmente para um mundo onde coisas estariam andando nele. Tipo, essa seria a teoria que eu disse quando falei. E eles usam uma expressão em inglês que é tipo cracked mind, tipo, a mente tá quebrada. Faz referência a portas, né? Como se aquela porta da loucura ela tivesse sido quebrada e ficou aberta para sempre. Então ele não consegue sair do mundo feio, ele tá sempre preso lá dentro. Uma coisa que eu toda vez que eu releio esse trecho eu lembro o porquê o cara que tava lá descansando lá no refúgio, ele pediu pro Elodie, não traz o trovão. Trovão é justamente um dos nomes do Kvolt segundo os Ademarianos. Isso é muito curioso, né? Porque eu não tinha notado isso. E realmente, não trago o trovão. Tipo, não traz mais esse menino aqui, né? Porque ele tá trazendo alguma coisa com ele além de tudo que a gente já tá passando por aqui, né? É realmente muito curioso não trago o trovão. Eu tinha até notado isso daí. Eu tinha até notado isso daí, né, do trovão, aqui no meu livro. E também ia questionar essa parada aí. Mas eu também botei aqui, cara, são as coisas que incomodam o Alder, né? Que ele comenta, porque a princípio parece que ele tá tentando fazer uma reintegração na sociedade já, né? E ele fala que o calçamento, as pessoas, os cachorros, tudo isso incomoda ele, né? E quando o Elodin fala pra ele deles voltarem, ele grita que não quer, né? Ele fala, eu tava indo bem e tal. Então, assim, parece que tudo incomoda o cara, né? Assim, isso dá a entender que qualquer coisa fora da sala, que é o refúgio dele ali, vai incomodando ele. E o que leva o cara a piorar, sabe assim? Que ele falou, tava indo bem. Por que ter contato com o mundo real mexe tanto assim a ponto do cara tipo, preferir se isolar e ficar enroladinho num cobertor comendo brigadeiro? Será que não foi por conta da Lua? A Lua tava... Porque isso é comentado um pouco depois da Amy comentar sobre a Lua, né? Então, de repente, foi por causa disso. Ele viu que a Lua tava daquele jeito e falou, eles estão em mim, tá tudo... Não, mas aí é outro cara, não é o Alder, tá ligado? O Alder, ele fala do calçamento das pessoas, dos cachorros e tal. O outro cara, ele tá no frenesi, mano, assim, ele tá viajando ainda. Ele não tá no ponto que o Alder tá. O Alder parece que melhorou, saiu e algo fez ele voltar, assim, e ele quer ficar isolado de novo e tal. Toda vez que eu leio, eu fico me perguntando o que levou, sabe, ele a ficar desse jeito de novo, né?
Porque o Elodin parece que fica decepcionado, assim, com a regressão que ele teve, e fica puto quando trancaram ele, né, e tal. E aí isso me levou também ao fato do Kvolt aí, do trovão, né, associar uma coisa a outra, mas isso aí eu não viajei tanto ainda não. Quando ele falou do trovão, depois que eu ter lido o segundo livro, eu pensei que fosse quase que uma maneira quase profética de que vai acontecer isso com o Kvolt, quando ele meio que chama o trovão, parece que não chamou exatamente, né, mas teve aquela situação lá com o trovão, com os bandidos do Eld, e se às vezes não teria acontecido alguma coisa parecida com o Elodin, né, se ele já não fez alguma coisa que traumatizou também esse guildeiro. Eu penso igual a Jojo, porque ele diz assim: tudo bem, eu vou voltar. E aí ele abre os olhos, olha pra ele e diz: não traga o trovão. Eu imagino que em algum momento eles já estiveram juntos e o Elodin teve que usar a voz dele de nomeação com o Alder para contê-lo. Ou então eles estavam numa situação de perigo e o Alder estava perto desse momento em que o Elodin ele foi o trovão, porque ele tem essa característica, né, na voz dele. Então toda vez que eu leio essa parte eu vejo isso. E uma coisa que eu achei muito legal é que eles têm medicamentos para as pessoas que estão presas lá dentro. Que o Elodin disse: não coloque nada na sua comida, a não ser que ele peça. Tá vendo? Saúde mental, todo mundo se cuidando, tomando remedinho. É ótimo. Eu até pensando agora, o Kvolt talvez ele tenha sido um pouquinho mais fácil de controlar quando ele tropeçou no nome do vento a primeira vez, porque, segundo o próprio Elodin, começar a estudar a nomeação pelo nome do vento é o método mais tradicional. Então, é o método mais simples, mais devagar. Será que o Alderwin não tropeçou, sei lá, no próprio nome do trovão? Ou seja, que é uma coisa muito mais aterradora. Um vento muito grande pode ocasionar um desastre, mas um trovão é uma coisa absurda. Será que ele não fez uma caca sem querer? E talvez até o Elodin tentando ajudar não tornou pior. O que deixou ele realmente em parafuso não foi a tentativa de ajuda do Elodin. Porque o nome do vento, apesar de mutável, o Elodin já mostrou que tem certo domínio. Será que ele não... O Elodin também na época não tentou dar um passo um pouquinho maior que a perna? Pois é, e quando o Kvolt fez isso, né, quem salvou o Kvolt foi o próprio Elodin, né, que já tem o domínio completo do vento e tal. Será que o Elodin fez isso, não tinha o domínio completo do vento e ficou doido, não sei. Só que aí entra naquela... Qual é o outro professor que tem o domínio do vento para salvar ele? Se isso realmente aconteceu, vai, Vicky. É porque eu acho que não foi isso. Eu acho que quando o Elodin ele acalmou o Kvolt daquela primeira vez, ele... Assim, eu posso estar enganada. Eu não sei se é nessa parte que ele chama o nome do Kvolt, ele fala o nome dele, ou se ele fala o nome do vento. Se alguém puder refrescar. Ele fala vento, o William ouviu o vento. Eu acho que é porque a cabeça do Kvolt ela ficou espiralando, não foi igual o vento. Entendi. Não, desculpa, eu ia falar uma coisa que não tem nada a ver. Pode cortar, viu, Letícia? Mas eu acho que tem alguma coisa que ele pede pra ele falar antes mesmo. Tipo, na hora que ele fala... Acho que ele fala... Não sei, uma coisa tipo assim... Acho que tem alguma coisa a ver com o nome mesmo, Vika. Eu não lembro se é tipo assim... Fala quem você é, fala quem você é. E na hora que ele fala, ele começa a rodar. Uma coisa assim, eu acho. Eu acho que ele fala duas coisas. Agora eu tô em dúvida. Pois é, eu também acho. Eu acho que é mais, tipo... Ele tá mais vendo a essência do Kvolt e colocando a mente adormecida pra dormir do que, de fato, chamando o vento e controlando o vento dentro do Kvolt. Entendeu? Foi assim que eu compreendi. Talvez eu esteja enganada e trocando as situações. Mas eu acho que o vento ele chama. O vento eu acho que ele chama. Só não sei se ele chama o nome dele mesmo, outra coisa. Chama o vento. Ele chama o vento, tanto que depois não sei se é o William ou o Sim, que olha pra trás e fala, vento? Tipo, não entendeu direito, mas entendeu como se fosse vento, sabe? Cara, eu sempre tive a impressão de que nessa hora ele só acalma também a mente do Kvolt, né? Com
concordo com a Vicky. Eu sempre tive essa leitura de... Na verdade, ele estava acalmando a mente despertada do Kvolt, né? E como o Kvolt chamou o nome do vento e não tinha experiência para isso ainda, ele meio que ligou a mente dele ao poder do vento, né? Ao nome do vento. Por isso que ele ficou daquele jeito, ele não consegue controlar ainda. Foi semelhante quando ele tentou lá aspirar o vento na carroça do Ben, né? Ele fez algo que ele não estava preparado ainda e o cara precisou fazer uma parada emergencial ali. No caso foi a mesma coisa, só que o Elodin ele já é um mestre, né? Então ele simplesmente fez ali o procedimento para diminuir ali o poder que a mente despertada dele conseguiu obter naquele momento, né? Que ele fez o Ambrose se borrar, né? Essa que é a verdade. Cara, mas eu não sei se vocês pesquisaram aqui essas paradas que o Win pede pro Elodin. Apito de gato e lanugem azul. Lanugem é uma pelugem de bebê, de pré-adolescente, sabe? Apito de gato é apitozinho e tem coisa lanugem azul ligada a coisa de gato também. E ossos de tendão. Vocês conseguem tirar alguma coisa disso aqui? Porque ele falou apito de gato, a lanugem azul e ele... ossos de tendão. Sabe? O que esse cara tá fazendo, sabe? O que ele quer com isso daqui, sabe? Eu tava pesquisando isso aqui que ele pede e, mano, nada faz sentido, já diria Marcelinho. São os elementos pra criar as meninas superpoderosas, pô. Respeita a história, pô. Faltou então tudo que é de bom, né? É isso, perfeito. Vic, eu achei. Ele fala o Aerlev Sed lá do Kvolt, pede pro Kvolt repetir. Aí o Kvolt repete, mas ele não sente nada. Aí com essas palavras, o Elodin olha profundamente no Kvolt e fala uma coisa no ouvido dele, mas a gente não sabe o que ele falou. E aí ele acalma. Eu acho que essa coisa que ele diz no ouvido do Kvolt é o nome do próprio Kvolt. Ele chama ele de volta pra superfície. Tipo, a mente dele adormecida tomou de conta e ele tá perdido ali naquele redemoinho. E aí ele chama o nome do Kvolt e traz ele de volta, sabe, pra consciência. Foi assim que eu interpretei o tempo todo. Sim, é esse ponto mesmo que eu tava pensando. Talvez foi mais fácil de puxar o Kvolt de volta por ele ter dado um passo enorme, mas ainda assim uma coisa mais controlável. É o jeito tradicional, então é aquela metodologia já conhecida, né? Eu acho que não, Marcelo, porque ele diz que o Win, ele vira escudeiro dele e ele sabe o que ele tá se metendo. Eu não acho que ele tenha sido uma mente fraca ou algo que fosse tão difícil do Elodin trazer de volta. E sim porque nomeação é uma arte muito perigosa mesmo. Qualquer coisa mínima que você faça, você pode perder a cabeça, entendeu? Acho que não tem a ver com a falta de habilidade do Win, e sim que é uma coisa muito imprevisível. Falando nisso, vocês acham que em algum momento da história o Kvolt vai passar pela porta da loucura? Eu acho que ele já Certeza. passou em alguns momentos. Aquele momento que ele mata aquele tanto de gente de maneira bem sinistra no Eld, se aquilo não for loucura. E depois ele mata pra Nossa, salvar com as meninas certeza. também. Aquilo também é uma loucura, né? Então, todas as vezes que ele acessa o coração de pedra, ele consegue passar pela porta da loucura sem ficar machucado por ela e preso? Porque pra ele cometer todas essas coisas e continuação, ele entra no coração de pedra. É isso que eu fico pensando, assim, ele consegue passar por esses momentos de uma forma controlada. Eu me refiro a ele perder totalmente o controle a ponto de ficar tipo o Win ficou, sabe? Aí, essa loucura, a loucura descontrolada dele não saber quem ele é direito, dele ficar meio doidão mesmo, tá? Eu acho que entra naquilo da cracked mind, né? A partir do momento que você quebrou a porta da sua mente, você não consegue mais sair dela. Tipo, o tempo todo o que lhe fez mal vai estar acessando a sua cabeça e ficando lá dentro. Você atravessou uma porta, ela quebrou e você não consegue sair dela. Até eu tenho mais medo do Kvolt quando ele atacou aquela trupe. Porque aquela... Lá contra o bando, ele foi... Tipo, ele... Na verdade, ele praticamente perdeu a consciência, né? Agora, contra a trupe, ele foi consciente. Ele beirou o Gore. Aquilo lá, o dia que saiu uma série... Esse capítulo eu não quero ver.
É tipo o casamento Marcelo, vermelho de Kikisi, né? Ele consciente, dá pra ver que ele pode ser muito perigoso, né? Quando ele tá pensando no que vai fazer, esquece. Ele é um fenômeno. Né? Sempre chama atenção o quanto ele perde a cabeça quando ofendem os Ru, né? Eu acho que é o que mais mexe com ele realmente, a ponto de, cara, ele não mede esforços, ele não mede bem nem mal, ele simplesmente, ofendeu os Ru, meu irmão, vamos lá. E faz as merdas e não tá nem aí, sabe? Depois ele fica se auto-justificando de alguma forma, né? O que é pior ainda. E toda vez que ele tenta se reafirmar como o Ru, ele se dá mal. Já pensou se um dia ele descobre que ele não é um Ru de nascença? Isso não tem nada a ver não, porque pra ser um Ru é só dividir a fogueira, né? As histórias, mas sim. seria interessante. A teoria da mãe dele, a mãe dele não é Ru de nascimento. Mas ele mesmo fala que os pais dele eram Ru até os ossos. Embora minha mãe tenha possivelmente nascido na nobreza. E aí ele vai pro quarto dele, né? O antigo quarto que ele ficou preso, que os mestres o prenderam. E a porta é toda feita de cobre. As paredes são de pedra cinzenta. E o ar é diferente. O ar é abafado, não tem vento. Igual eu falei pra Jordana, eu acho que é porque não tem vento, não sei explicar. Eu e a Letícia estavam discutindo sobre isso. A Letícia tá falando que é um ar desprovido de vento, como se tivesse eu sei que não faz sentido, mas... um vácuo lá. Eu falei, Letícia, mas tá parecendo um ar pesado, como se fosse do ar dos encantados. É isso que tá parecendo. Mas não faz sentido ser encantado lá. Sabe por quê, Perfeito, quando Jordana. o moço depois arranca a parede lá, quando eles estão dentro lá, o ar ainda pode entrar. Tem jeito de ter uma corrente de vento lá. O ar ainda está pesado. Quando eles saem para a sacada, vamos dizer assim, eles sentem o ar mudando. Entendeu? Foi espacialmente, porque dava pra tentar. Mas aí como você explica que tem Então me explica. Então eu quero saber como é que você vai sair dessa saia justa. Tipo assim, porque... Uai, lá funciona como um portal, talvez, né? Tem as portas de pedra, as portas não, mas pelo menos qualquer coisa cinzenta, uma pedra cinzenta lá, que pode ser um portal mesmo. Então ele foi preso como se fosse, sei lá, um simulacro dentro do mundo humano. Tem um frigobarzinho de mundo encantado que tá o prendendo. Sei lá. Não, é só pra falar que... Eu entendi, Jordana, que é como se tivesse algum pedaço de um marco do percurso ali, como se fosse algum portal. E, Letícia, pela descrição aqui, parece que o Kvolt até tenta pegar o ar, sabe? Ele tenta pegar, é como se o ar fosse mais denso, mais calmo. Isso daí eu também tô aqui viajando na maionese também, junto com vocês, mas eu entendi, Jordana. É como se tivesse um pedaço de alguma coisa e quando entra no quarto tem alguma coisa diferente ali, mas tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Mas é o cobre que causa essa diferença. E eu concordo com a Letícia quando ela diz que tem o ar, mas não tem vento. Porque se a gente parar para pensar, o vento ele seria a forma da nomeação que a gente dá para o ar. Eu acho que o cobre ele vira como se fosse um isolante, ele impede você de ouvir as coisas. Se você não escuta, você não consegue nomeá-las. Tanto que o Elodin diz que ele passou 2 anos preso lá dentro, sem conseguir ouvir o vento e sem conseguir senti-lo. Então eu acho que foi o período de recuperação da mente dele até ele conseguir aprender a nomear novamente sem perder a cabeça. Toda vez que eu vejo o cobre como algo que não pode ser nomeado, eu vejo ele também como uma coisa que consiga conter nomeadores lá dentro. Por isso que as janelas são feitas de cobre, porta de cobre e tem emaranhados de cobre entre as paredes. Então é uma maneira de fazer com que os nomeadores eles não consigam ouvir as coisas para nomeá-las. Quando o Kvolt diz que ele acha que o ar é denso, é porque ele notou que a mente dele adormecida não estava conseguindo ouvir o que ela já ouvia antes. Tanto que o Elodin diz, poxa, eu tô surpreso que você notou. Pouca gente percebe isso. A mente dele adormecida já era mais desperta do que o normal. Cara, eu sempre achei esse silêncio, essa coisa toda que tem lá no Aloadouro, né?
ele tinha a ver com a siglística avançada de carne, sangue e ossos, que o Kvolt não consegue estudar, né, no Temor do Sábio. Porque faria sentido. Como é que você vai prender um nomeador sinistro igual o Elodin? Se ele tava meio doidão, você tem acesso ali ao cabelo, você tem acesso ao sangue, aos ossos dele, você pode fazer uma siglística dentro do quarto, incrustada nas paredes, incrustada nas portas, nas janelas, que vá conseguir segurá-lo de alguma forma. Por isso que talvez ele tenha se surpreendido do Kvolt ter percebido. Por eles dividirem algo em comum, que a gente já sabe pelo Patrick, né? Que ele deixou escapar aí que os dois têm alguma coisa encantada, tanto ele quanto o Elodin. E que tenha sido uma coisa específica para o Elodin, mas que por eles dividirem algumas coisas em comum, o Kvolt tenha percebido essa coisa diferente, mesmo que ele não saiba dizer o que é. Mas eu concordo nesse ponto aí da mente desperta. Que realmente o Kvolt ele é sinistrinho, né? Pra algumas coisas já, né? Ele já é mais avançadinho, meio precoce com essas coisas, né? Mas eu sempre entendi dessa forma o lance do Aluadouro, que eles conseguiam fazer essa coisa toda com os alunos, com o professor que enlouqueceu, através da siglística avançada, entendeu? Eu não acho que eles fariam uma malfeitoria para manter alguém preso dentro do Aluadouro. Eu discordo nessa parte. Até porque é muito perigoso usar esse tipo de siglística e fazer esse tipo de ligação. O que me faz pensar que realmente é o cobre é porque o Elodin ele toma todo cuidado para não fechar a porta. Enquanto ele tá contando a história dele, ele diz, e aí o Elodin disse, quebre. Aí ele olha, poxa, trocaram isso aqui. Então quem construiu aquela cela mudou uma coisa mínima dentro dela e da composição dela, que fez com que o nome daquela parede mudasse e o Elodin teve que parar para ouvir de novo para ele conseguir. E eu acho que ele só conseguiu ouvir de novo com muita atenção porque ele deixou a porta aberta. Aulas, Vic. Aulas. Nossa, Vic, você arrasou demais. Fez todo sentido para mim. Agora eu concordo 100%, Vic. Aulas e aulas. Até uma coisa que eu tava... nem lembro quando eu pensei a primeira vez. Mas a gente já viu que nesse mundo deles não precisa de muito tempo para uma história de uma pessoa se tornar uma lenda, né? Será que a figura do Taborlin não tenha sido só uma figura mítica, mas que como ele é famoso por ser se tornou um mito famoso por ser um nomeador? Qualquer história de nomeação é atribuída já de cara ao Taborlin, porque o Elodin teve preso lá e ele quebrou uma parede de pedra só falando o nome da pedra. Não é coincidência que tenha sido exatamente ali o ato em si igual à história do Taborlin, só ali o enredo ao redor ali tenha sido uma historinha, digamos, o velho, quem conta um conto aumenta um ponto. Inclusive, eu acho que tem até uma teoria no Discord. Não, naquele lugar lá que a Letícia frequenta lá, que eu sempre esqueço o nome. Reddit. Isso. Tem até uma teoria de que o grande Taborlin, na verdade, seria o Elodin, né? E não uma história de uma pessoa que viveu há muitos anos atrás. Eu discordo frontalmente disso. Mas, enfim. Eu acho muito legal que enquanto o Elodin conta a história dele, ele diz assim, era uma cela que nenhum homem já havia escapado. E ele não é um homem, né? A gente sabe que ele não é uma pessoa. Homem, ele é meio feio. Então, querendo ou não, talvez ali consiga conter pessoas como aquele carinha que estava com a mente quebrada. Mas o Elodin, de uma forma ou de outra, ia conseguir uma maneira de escapar, quando a mente dele já não tivesse mais tão maluca. E quando o Elodin fala lá o nome da pedra, lá pra que a parede vira uma onda, aquilo ali foi sensacional. O Kvolt, ele escuta, né? Com a mente adormecida dele, ele escuta o nome da pedra com a mente adormecida. Então, pode ter alguma coisa a ver com as portas de pedra, isso aí. Gente, só uma pergunta, só pra vocês pensarem, assim, se vocês pensaram talvez se vocês pensaram alguma coisa pra tentar justificar isso. Por que vocês acham que o Elodin fica andando sem sapato?
Será que não é pra sentir exatamente? Tipo, pra sentir a pedra, pra sentir o frio, pra sentir o vento, pra sentir a água, entendeu? E ter mais conexão com essas coisas, desculpa. Eu senti um pouco disso na Auri. Ela sempre, eu acho que também tem um pouco a ver com o trauma que ela teve, mas ela sempre lavava bem as mãos, o rosto, os pés, e eu acho que era um jeito dela sentir o ambiente onde ela estava. E ao mesmo tempo, a gente vê que as pessoas que estão lá, elas ficam extremamente sensíveis. É igual o Newt falou, ele fica sensível a barulho, ele fica sensível a... Às vezes a tempestade que a Amy falou é realmente uma tempestade, eles ficam sensíveis com medo de alguma tempestade, enfim. E aí, assim, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa a falar, mas o capítulo finaliza onde o Kvolt é desafiado a uma última prova, né? Pula do telhado. Ele desfaz a parede do quarto dele e aí ele faz com que o Kvolt dê essa última prova pra ele, que ele poderia ensiná-lo, e o Kvolt todo, assim, acreditando que ele seria salvo pelo Eloding. Como é que fala a palavra? Esculhambas. Esculhamba no chão e se esculacha no chão e ele decide seguir a carreira aí de artífice com o Kylvin. Inclusive, quase vai de lira nesse processo aí, né? Qual é, Newt? Calma aí, cara. Quando você for lançar um... Qual é, velho? Não, mas ó... Olha, se tu falar Haliax 3 vezes, ele chega aí pra te pegar, viu? Mano. Ó, só respondendo a pergunta da Jordana sobre por que eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas eu pensei agora que quando o Kvolt volta do mundo encantado, ele fala que é difícil se habituar a usar roupas novamente, né? E por conta... Eu acho que o Eloding, ele vive indo lá pro Fey, mano. Tipo... e o fato dele ser meio doidão, dele ser meio... diferentão do resto da galera é por conta disso. Porque a galera deve vê-lo de forma diferente, porque ele vive de forma diferente mesmo. E como ele deve viver por lá, pra ele é difícil de se habituar novamente a usar roupa, usar calçados e por aí vai, entendeu? Toda sexta é um truco com a Feluriana. Cada vez que ele tira a roupa, sabe? Perdeu e tira uma roupa. Sleep poker. Ai. Ele jogando tac, né? Perdeu uma partida. Qual é, Newt? Outra pessoa que tem uma peculiaridade com isso é a Dena, né? Porque o Kvolt mesmo fala que ele ficou aquela noite inteira batendo papo com a Dena e ele no outro dia estava pregado por não ter dormido e ela tava de boa, tava plena como se fosse mais uma terça-feira, assim. Não dá muito pra confiar no Kvolt quando ele fala da aparência da Dena, porque ele tá apaixonado. O cabelo dela é oleoso e ele diz linda, cheirosa, entendeu? Não tem como. Inclusive eu tava falando pra Cris hoje de manhã, quando a gente acordou, que ela estava linda. Então, não dá pra confiar em um homem apaixonado. Os olhos do amor são diferentes. Capítulo 47, Alfinetadas, que é basicamente ele falando das rixas que ele manteve aí ao longo do período com o Ambrose, que assim, por ser um Edenaru e ter a língua extremamente afiada, desafiava todas as vezes que o Ambrose fazia algum tipo de piada ou uma tentativa de humilhação. Ele não deixava isso, assim, ele não se deixava sair por baixo, ele sempre respondia, e isso ganhou muita fama pra ele, mas mal sabia o que isso poderia acarretar, que pra mim é mais uma, tipo assim, dívida que ele vai ter
Assim, o Ambrose, ele ataca o Kvolt pela via mais preocupante dele, que é a via do dinheiro. A única coisa que eu tenho pra falar desse capítulo é que meu trecho favorito é a última frase, quando ele diz: fui um idiota. Pronto, resume o capítulo inteiro e tudo que ele faz com o Ambrose nessa frase. Mas eu gostaria de... Fala, Thales, fala. Desculpa, Newt. Não, é só o iniciozinho que frisa bem. Me tornei amigo íntimo do Sim e do William. Tipo, isso é muito bonitinho, sabe? Porque ele tá começando a fazer criar uma amizade muito forte com os dois, né? E os dois que vão salvar ele. Mais pra frente a gente vai comentar que os dois vão fazer algo. Vão comentar com o Kilvie algumas coisas e tal, mas é muito forte a amizade que eles vão construir ao longo dos livros, né? Cara, o Sim é moleque piranha, mano. É isso. Só que ele não consegue ser moleque piranha porque ele é level 1. Ele é noob, ele é level 1 de nível de conquista. Ele é aquele maluco que tenta enfrentar o dragão, que é a Feyla level 99, com aquela espadinha de madeira inicial, que você começa com um balde na cabeça. É isso, é o Sim tentando conquistar uma mulher. E eu só queria ressaltar sobre esse capítulo que ele é maravilhoso porque isso aqui vai gerar o fruto da maravilhosa, pra mim, uma das maiores composições da história da humanidade, chamada Asno Asno. Aulas. Sim, verdade. Jackass. Capítulo 48, Interlúdio, um silêncio de tipo diferente. Que é basicamente o Bast esperando o Kvolt retornar para a história e sofrendo com um silêncio que o Kvolt, de um tempo para cá, vem nutrindo. Um silêncio muito assustador que o Bast começou a temer. É muito sombrio, né, esse interlúdio, porque você vê ali o Bast totalmente angustiado, o narrador conta 15 respirações, daqui a pouco 16, 17 respirações, o Bast ansioso pela continuação da história e tal, chega a ser angustiante. A própria reação do Kvolt ao contar a próxima parte, né, ele diz: eu vou admitir, não sei como contar, tipo, a outra parte. Aí você fica pensando, se ele vai falar da amada, e toda vez que ele fala com a Dena e da Dena, ele fala com tanta certeza, tanto amor, sei lá, e ele diz que vai falar da música, das mulheres da vida dele, como que ele tá apreensivo, né? Quem é essa mulher? Um dos grandes, assim... Como é que eu explico? Quem é a mulher, eu acho que é uma das grandes discussões do fandom de Kingkiller. Porque divide muitas opiniões. E o Patrick escreve pra fazer a gente duvidar de tudo, né? Porque ele fala da música no feminino como se fosse mulher. A Dev entra em cena, a Dena volta a aparecer e a Auri chega também. Então, meu senhor, seja mais preciso, você tá dificultando a nossa vida. Sendo assim, todos sabemos que é a Dev. Aulas, cria. Aulas. Eu acho que é a Auri. Jordano falou que acha que é a Auri. Eu fico em dúvida. Que eu acho que ele vai matar ela. Credo, Jordano. Ou eu acho que o Patrick, eu acho que ele não faria isso com ela. Não sei, na verdade. Não dá pra saber, né? Não dá pra pôr a mão no fogo. Se os que vão te matar a Auri, é papo da gente ir, cara. Juntar a nossa galera, passaporte, ir lá pros Estados Unidos, protestar na frente da casa desse desgraçado, cara. Porque na moral, mano, porra... Eu queria dizer que a mulher da vida dele sou eu, porque o Patrick cita assim, olha só. Então vamos em frente. Música e magia. Vitória e insensatez. Eu não sei se vocês notaram, mas eu fui mencionada, tá? Antes dele mencionar essas pessoas. Então... Vic, muito bom, cara. Muito bom. E eu achei interessante porque eu tava vendo o trecho do Bast na Árvore Reluzente, e o Bast, ele se descreve como uma pessoa que antes de conhecer o Kvolt, e principalmente antes de parar em Nalgures, ele era um cara que vivia uma vida muito simples. O que ele desejava, ele tinha, o que ele via, ele pegava, e a questão do medo surgiu depois de Nalgures.
ele falava o seguinte: querer e ter, ver e pegar, correr e perseguir. Essa era a forma simples das coisas. O desejo era assim, puro. Agora não era assim mais. Agora o seu desejo era complicado. Eles constantemente se conflitavam. Ele era eternamente virado contra ele mesmo. Nada era simples, ele era puxado em várias direções diferentes. Então, aí a gente lembra que, tipo assim, faz um ano, mais ou menos, que o Kvothe... faz 2 anos que eles se conhecem, que o Bast conhece o Kvothe, mas faz um ano só que eles estão em Nalgures. E é mais ou menos esse período que o Bast associa com o silêncio do Kvothe. Então eu acho isso engraçado porque aconteceu alguma coisa, porque a timeline não é tipo assim, claro, preto no branco, tipo assim, parece que mais ou menos há 3 anos o mundo aconteceu alguma coisa, 2 anos eles se conheceram, 1 ano ele foi pra Nalgures e ele abraçou esse silêncio. Então eu só queria falar um pouco sobre isso. E aí é introduzido esse medo de introduzir a grande mulher da história dele. E nessa parte tem um trecho que me faz pensar que não é a Dena, porque ele diz assim: tentar fazer com que vocês a entendam sem nada além de palavras. Vocês nunca ouviram sua voz. Não tem como saber. E o Bast lá na frente, ele diz que já viu a Dena. Então eu fico pensando, não tem como ser a Dena, é a Auri. Porque ele fala que ele vai falar da mulher, não é qualquer mulher. E uma mulher nem sempre é o interesse amoroso. A mulher mais importante da vida dele talvez seja a mulher que fez alguma coisa crucial na história para ele virar o Kvothe que ele é hoje. Às vezes eu acho que foi até a Auri que deu o nome Kvothe a ele, porque ela disse que quando ele precisasse, ela tinha um lugar. E eu acho que da mesma forma que ele nomeou ela o nomearia outra coisa também. Ela tinha um nome pra ele também. Eu acho que eu até comentei isso na última vez que eu participei da live. Que eu falei aquela minha teoria que eu acho do baú, né? Tá dando pra me ouvir? Do baú, que eu achava que o baú tava, né, com parte do nome dele, né, e tal. E eu acho que eu cheguei a comentar junto com você, Vicky, até da gente achar que a Auri que ia fazer essa parada de nomeá-lo, né? Igual ele fez com ela. Tá ganhando força aí. Assim, é muito confuso o último trecho desse interlúdio, né? Porque ele fala, preparemos o palco para a chegada, sabe? Então o palco pode ser a Auri, pode ser a Dena que vai cantar com ele depois lá na frente na eólica, entendeu? Isso é muito confuso, mas eu tô mais pra isso que a Vicky falou, que vocês não contavam com ela, vocês nunca viram a Auri, sabe? Eu tô mais por esse lado. Eu acho que esse trecho é mais metafórico, quando ele diz... É como se ela estivesse esperando a deixa para entrar na história dele, que é uma pantomima, né? É um teatro. Uma das coisas que me faz crer que seja a Dena é porque eu fico pensando eu como escritora. Se eu pudesse deixar a história o mais trágica possível e eu tivesse as opções de matar como o protagonista, né? A Dena, a Devi ou a Auri. Qual seria mais excruciante a dor se ele matasse uma dessas? Eu acho que seria a Auri, mais do que a Devi e mais do que a Dena. Ô, Jordana, olha só. A gente tá te defendendo desde o início, assim, do podcast. Agora eu não vou te defender, não. Agora você está completamente errada. Completamente errada. Letícia eu tô tá com certa. Thales também. Letícia tá certa. Eu acho que esse laço que a gente fez aqui, Jojo, ele tá se desfazendo nesse momento, viu? Muito obrigada, eu agradeço pelo companheirismo. Amigo, não tem como. É o que eu mais sentiria dor, entendeu? É o que eu mais ficaria em luto mesmo. E é exatamente por isso. O que vocês mais sentem falta, assim, o que seria mais sofrido seria a Auri. A mais era a Auri. É isso eu que eu tô sofreria falando. pela Dena também. Não, eu também, mas a Dena, assim, né? Ela é... A gente supera, já arruma outra pessoa... A Dena também, a Devi.
Vou fazer um parênteses para quem tá ouvindo. No início a Jojo disse que seria a Dena, mas ela tava falando da Auri, tá, gente? Quem tá ouvindo, ela só trocou os nomes. Eu fiz isso de novo? Nossa. Eu falei da Auri, eu quis dizer Auri. Então, eu acho, né? Vocês sabem muito bem a minha teoria sobre a Dena, né? Mas assim, quando esse lance do Kvolt matar alguém, ele não necessariamente precisa fazer a amada morrer ele matando. Ele pode simplesmente levar a pessoa que o matou, que matou, no caso a Auri, até ela. O que me faz pensar que se eu acho que a Dena foi uma traidora desde o princípio e tal, por mais que ela tenha sentimentos ali talvez reais pelo nosso querido Ruivo, né? O que me leva a pensar que talvez a Dena seja mais filha da mãe do que a gente pensa. Que ela pode levar a Auri a morrer. Se fazer isso, eu também mato ele. Tipo, ele vai usar as duas personagens que são mais legais pra uma trair a outra. Nossa, vai ser muito difícil lidar com isso. Vai ser difícil. A Dena pode simplesmente levar o Chandriano até a Auri e o Chandriano fazer o serviço. Entendeu? E esse negócio que o Newt falou é um paralelo muito interessante com a história do Lanry e da Lyra. Porque Lanry diz que ele se sente responsável pela morte da Lyra, mas não necessariamente foi ele que a matou. E depois disso ele virou o Chandriano. Se o Kvolt levou a morte de uma das amadas dele, seja a Auri, seja a Dena, ele tá virando Colt agora, sombrio, em silêncio. Quem sabe o que ele vai virar? Palavras do Lanry, o sangue dela está em minhas mãos. E palavras do Kvolt, confiei e fui traído. Eu acho que a única confiança a única traição que derrubaria ele nesse nível que ele está hoje, até os personagens que a gente tem até o momento, seria da Dena. Quem diz também da traição é o Lanry. Ele diz que confiou e foi traído, igualzinho. Ô Marcelo, é que eu tenho a teoria de que a Dena desde o princípio é uma espiã que tá vigiando o Kvolt. Por uma fala que ela tem, depois eu vou separar, vou mandar lá no grupo, que ela fala que observa ele até antes dele perceber, dele saber e tal. Então eu sempre tive pra mim essas coincidências da Dena, né, e tal, sempre tá encontrando com ele e tal. Eu acho que ela meio que segue ele desde que a família dele lá foi assassinada, ou um pouco tempo depois ela foi deslocada pra seguir ele, porque a gente vê que ela tem claramente uma ligação com o Chandriano. E eu acho que a traição, a mágoa dele, e ela assim, acabou meio que se apaixonando, talvez, tendo sentimentos reais por ele. Isso dificultou um pouco a missão dela e tal, mas não impede de que no final das contas ela realmente faça o que deve ser feito e tal, e ele se sinta atraído por ela revelar a verdade, talvez. Sim, não sei como é que vai ser o final, mas eu tenho pra mim que ela sim tá ali, não tá ali só por estar. Entendeu? E essa ligação com o Chandriano que ela tem, dela fazer a música do Lanry é estranha demais, entendeu? Então, eu tenho pra mim que, agora que a Vicky e a Jordana falaram esse negócio aí, pode ser que nossa querida Dena leve a morte da nossa amada Auri, né? Aí eu quero ver vocês defenderem. Cara da Vicky, mano. Ou mesmo o que o Kvolt vive falando, que leva pra Auri a tal da cerveja Bredon. É muito... não é à toa o mesmo nome da cerveja do cara. E tem uma coisa que eu já até comentei com os meninos, que foi nesse final desse interlúdio, que ele disse que ele descreve as cores para um homem cego. E eu cheguei a comentar uma vez com os meninos que eu tava assistindo uma série na televisão e que as pessoas eram cegas na série e a leitura delas era feita por nós. E aí eu pensei, gente, eu nunca tinha dado contexto, porque, tipo assim, quem seria esse homem cego que ele tava cantando as cores, né? Aí eu fiz uma suposição muito voada na maionese, mas é o seguinte, nessa vibe de que a música contém a verdade, a essência das coisas, quem melhor, então, será que não seria um contexto entre aluno e professor, no sentido assim, que o contexto em que ele cantou as cores para esse homem cego não seria o professor de nós ilianos para o Kvolt? Porque quem melhor do que um homem cego, às vezes, para ensinar nós para uma pessoa, sabe? Enfim, é uma pulguinha que ficou atrás da minha orelha e eu quis trazer, porque não leva a lugar nenhum, mas eu quis trazer isso pra
pra discussão. Vamos dar mais um nó nessa nossa cabeça. Isso. (49) A natureza das coisas selvagens, que é o capítulo onde ele finaliza o primeiro período letivo e ele vai fazer a nova prova de admissão, onde é estabelecido o novo valor da taxa escolar dele, 3 talentos, acho que 9 iotas de cobre e 7 de vinténs de ferro, e ele não tem esse dinheiro. E aí é o motivo dele ser levado para o outro lado do rio Omet em Inri. O início desse capítulo é mais uma daquelas confusões que o Patrick faz com a gente, né? Ele diz que vai começar a se aproximar dela, né? A natureza das coisas selvagens. Só que depois disso, a mulher que ele se aproxima primeiro é a Devi. Como com todas as coisas verdadeiramente selvagens, a gente tem que se aproximar com cuidado, né? E aí ele vai, e a mulher que ele vai se aproximar primeiro é a Devi. Aí já tem uma mulher que está sendo apresentada. Mas será que ela é a mulher da história dele? E naquela hora que eu ia dizer, e meu filho ficou falando ali por trás, eu ia dizer assim, que esse podcast virou um enterro depois que o Newt matou a Aurin. Fiquei triste. Eu fico triste também, eu fico. Eu fico com raiva de mim por pensar nessa teoria também. É só você Só fazer que que nem aí- eu, Marcelo. Você vive num mundinho dentro da sua cabeça em que essa teoria não existe. Não existe. Ó, eu só finalizei o passe que Jorival me deu, hein? Só quero me defender dizendo isso. Letícia, 3 talentos e uns quebrados. E faltavam, eu acho que 8 iotas pra ele. Ele não tinha 8 iotas, então por isso que ele foi pra Inri. Só pra falar, a natureza selvagem das coisas, né? De quem é essa mulher de natureza selvagem se aproxima, né? Se a gente observar o padrão de comportamento da Adena, ela tem um pouco essa coisa meio selvagem, de quando se aproxima demais, quando quer segurá-la demais, ela foge, né? Essa coisa meio inconstante. Mas a Auri também é assim, né? Ela se aproxima pela primeira vez, parece um bicho selvagem, que ele tem que chegar aos poucos, assim, pra não assustá-la. Então as duas têm essa natureza um pouco mais esquiva e retraída. E nesse capítulo, ele chega a medir as opções que ele tinha, né? Tipo, eu vou pedir dinheiro para meus amigos. Eu não tinha como pedir dinheiro para prestamistas ceáldicos, porque ele não tinha, tipo assim, ele não tinha família, Garantias. ele não tinha garantias, ele não tinha joias. E ele também cogitou roubar, mas ele falou que a lei férrea poderia pegá-lo, e além da própria lei da universidade. E eu achei engraçado porque a lei férrea, eu não sei se ela chama férrea por conta do ferro que Telu prende em Cannes, né? Acho que deve ser isso, né? Porque tá totalmente conectada, né? A lei a lei aturense, né? A lei do Império Aturense com a religião teliniana. Não, eu só queria fazer um adendo, porque a Devi também tem uma coisa de selvagem. Enquanto a Adena e a Auri são ariscas, né? São esquivas, a Devi ela é espinhosa. Ela deixa chegar perto, mas só até uma distância. Mas só para concluir o que estava sendo falado antes, começou quando eu a ouvi cantar. O Kvolt toca para as 3, né? E quem consegue ouvir uma música que conhece e que gosta sem cantar junto? A Auri tá toda hora ouvindo o Kvolt tocar. A Devi pediu para ele tocar uma música que ela já conhecia. Com certeza ela também deve ter cantado junto. Só que, claro, a única Marcelo, desculpa. Que trecho é esse? Começou quando eu a ouvi cantar. Você pode me indicar, por favor? Eu acho que é lá no começo. Eu vou achar aqui. Então, o capítulo 50, Negociações, é o capítulo em que Kvolt vai até Inri atrás de dinheiro para pagar o restante aí da sua taxa escolar.
E ele encontra-se com Devi e também com a sua antiga, fortíssima paixão, que é a música. E só antes de comentar as coisas que acontecem nesse capítulo, como o Patrick ele vai jogando algumas coisinhas ao longo do livro, de introdução mesmo, né? Ele comentou, os amigos do Kvolt comentaram, quem foge de um arcanista com 2 gotas de sangue. Um pouco mais pra frente, a gente tá aqui o Kvolt dando 2 gotas de sangue pra Devi, né? E também alguém, acho que é o Mané que comenta, você é muito novo, já tá no Arcanum, muitas pessoas dariam a vida pra estarem dentro do arquivo. Quem é essa pessoa que daria a vida pra estar dentro do arquivo? Também é a Devi, né? Se entrelaçando, se misturando com a minha. Mas aí, Marcelo, eu acho que isso não tem a ver com a mulher da vida dele. Porque pensar de que tudo começou quando eu ouvi cantar, ele tá falando literalmente do amor. Porque ele usa elementos que ele usa para descrever o amor que ele sente pela Dena no futuro. Eu acho que quando ele faz referência a essa mulher, não é uma amada, mas sim uma mulher importante na vida dele, entendeu? Foi por isso que eu fiquei confusa. Eu tava procurando nos capítulos atuais esse trecho. E nessa parte, quando ele diz que começou quando ele ouviu cantar, eu sempre acho que ele tá falando da mãe dele. Porque ele sempre ouvia ela cantarolar quando ele era bebê e ele gostava muito. Bom, eu desisti de procurar o trecho da Dena que eu tava procurando, mas depois eu vou mandar lá no grupo. Eu só queria deixar claro aqui, esse capítulo aqui da Devi, né? Da Devi. É basicamente o Kvolt dizendo, não vou pegar dinheiro não, porque o preço é muito alto, não sei o quê. Mesmo ele precisando, né? Tipo, pra poder bancar lá a universidade e tal. E aí ele passa por uma loja de música, vê um alaúde e volta, dane-se, vou lá pegar o dinheiro e... vai dar. É tipo eu quando vou comprar a camisa do Vasco, sabe? É a mesma parada. Então te entendo, Kvolt, te entendo perfeitamente. A Letícia quando vai comprar microfone. E eu achei até um pouco pesado. Ele comenta que quando ele tá olhando lá o alaúde e tal, ele comenta que ele sentiu mais quando o alaúde do pai dele foi quebrado do que com o próprio ataque do Chandriano na trupe, sabe? Isso daí eu achei super pesadíssimo. Nossa, ele comenta isso, né, nesse capítulo. Eu ainda tô presa na mulher dele. Eu só queria falar antes que eu esqueça. Mas, Thales, eu acho que isso de ter sentido mais porque, querendo ou não, aquele alaúde ainda tinha um pedaço o consolo era que a mão dos dois já tinha acariciado aquele instrumento. No caso, quebrar aquele alaúde em específico foi cortar a última cordinha. Tá, sobre a mulher. É o seguinte... Apesar da natureza selvagem das 3 ser muito parecida, porque você falou da natureza selvagem das 3 e eu fiquei com isso na cabeça, mas elas são muito diferentes. Por exemplo, a Devi é selvagem, mas ela se protege, então você não precisa se aproximar dela com cuidado. Evento canônico, a Letícia tá borrando a unha da Jordana. Tá, mas enfim, Dena, apesar de você precisar se aproximar com cuidado, você não tem que ter cuidado ao se aproximar dela. Você tem que ter cuidado com a posse que você vai querer exercer sobre ela. A Dena não foge quando você se aproxima muito rápido. Ela foge quando ela acha que você quer possuí-la, quer mandar nela, quer tirar a liberdade dela. A Auri é a única que tem medo de que você se aproxime dela. Mas isso pode ser interpretado também, só pra dar né? Que a Dena, ela foge quando se aproxima verdadeiramente dela. De quem ela de fato é, de quem ela de fato foi. Olha, eu adoro ser neutra nessa guerra. Eu adoro, eu sou completamente neutra. Tipo assim, a que vier, veio, eu fico feliz. Apesar de que eu vejo a Auri mais amiga do Kvolt do que... Não significa que não seja o amor, né? Cara, a Auri tem um livro só dela. Ponto. Realmente. Ela é muito especial mesmo. Uma coisa só que... Perdão, Vicky, pode continuar que eu vou mudar de assunto, pode continuar. Não, pode falar, eu tô aqui maquinando. Uma coisa que eu achei muito interessante foi que o capítulo, ele começa aquela comparação entre Inri e a universidade, né? Que Inri é aquela cidade refúgio dos músicos, enquanto a universidade é o refúgio das ciências, etc.
E outra coisa que foi muito interessante é que quando ela tá negociando com ele, ela diz aquela frase, né? I'm sorry, me desculpe se eu não deixei claro desde o começo. Que, tipo assim, que não tinha negociações. E o Kvolt vai repetir exatamente essa mesma frase pra ela quando ele estiver saindo pra Trebon, pegando os 20 talentos. Ele, desculpa, eu não sei se ficou claro, mas eu não deixei, a gente não tá discutindo aqui, a gente não tá negociando. Eu preciso dos 20 talentos. Que foi justamente a época do tipo, eu vou encontrar uma entrada para o arquivo e se eu não te devolver os 20 talentos, eu te falo onde é a entrada desse arquivo. E aí ela teve uma curiosidade assim mesmo, que ela se apresenta para o Kvolt como Relar quando ela deixou a universidade. E só mais pra frente a gente vai ver que ela foi expulsa da universidade. E pela versão dela, de uma maneira muito injusta, né? O que ela deixa entender é que as habilidades de simpatista dela superaram o Elxadal, e eu não sei de qual motivo foi, talvez até de malfeitoria, às vezes ela testando o poder dela em cima dele, ele acabou acusando ela de malfeitoria, ela foi expulsa da universidade ainda Relar. Inocente, até que se prove o contrário. Eu também acho que ela é Uma flor inocente. delicada. Eu acho que ela é inocente. Super, super mal interpretada, coitada. Eu acho que tem caroço no angu. Ninguém é expulso ou acusado por nada, né? Porém, como a gente conhece já o arrombado do Remy, né? A gente sabe o tipo de desgraçado que tem na universidade também, né? Então, não dá pra botar a Devi totalmente como errada na parada. Até porque se a malfeitoria foi com o Remy, por exemplo, eu acho que ela deveria ganhar um prêmio. É igual o Kvolt ter sido levado à lei férrea quando ele chamou o vento sem querer. E a Devi deixa bem clara, ela não saiu, ela foi expulsa. Ela deixa bem claro mais pra frente. Eu acho que mais... Sim, depois, lá no e Temor do Sábio. E uma outra coisa, né? É a primeira vez que a gente tem uma noção, tipo assim, relendo, que ele, tipo assim, não, mas eu quero menos que um talento, eu preciso de 8 iotas de cobre. Ela, não faço negócio, é muito pequeno pra mim, eu não faço esse tipo de negócio, é 4 talentos. Ela tava mentindo. E aí, tanto é que quando ele fala assim, de jeito nenhum, eu não aceito suas condições, eu não aceito te entregar meu sangue de jeito nenhum. Ela, não, então espera. Porque ela sabe que o Kvolt é o Kvolt, ela já ouviu falar dos boatos dele, bons, boatos ruins. O que significa ter o Kvolt nas mãos dela, né? Ela, não, então eu abaixo pra 2 talentos. E ele, de jeito nenhum. E só no final de Temor do Sábio, quando ele consegue pagar de vez a dívida dela e tá bem de vida, né? Por conta do Maer Alveron, e ele fala, nunca foi sobre dinheiro, né? Quando ele olha direto pra ela, quando ele olha pras posses dela e ele vê... Ela, não, realmente, nunca foi sobre dinheiro, foi sobre favores. E foi sobre jogar um bom jogo, né? Ela fala uma parada assim, uma referência ao TAC, não faz? Eu não sei se ela faz essa referência, mas enfim. Já nessa primeira interação, a gente vê que a interação dela era torcer para que desse tudo errado na vida dele, para que ela tivesse ele nas mãos de outra forma. Sim. E vocês também não ficam com vontade de ter uma daquelas camas de baldaquino? Agora, imagina o Kvolt dando merda na vida dele e a Devi tendo controle sobre ele, irmão. Olha a merda que ia ser. Fudeu, simplesmente. É que o Kvolt, ele chegou lá na Devi e ele achou que seria muito fácil, sabe? Tipo assim, eu vou negociar aqui porque eu tenho uma lábia e tal. Ele não imaginava que ela seria muito mais inteligente do que ele, né? Ela é muito mais cabeça do que ele, muito mais esperta. Ela é demais, gente. Aí ele sai, né, do lugar dela e passa por uma loja transtornado, porque o tempo tá correndo pra ele tem que pagar a taxa, acho que no dia seguinte. E ele encontra uma loja, ele encontra e vê um alaúde. E aí mexe totalmente com ele, a ponto de ele negociar o alaúde com esse vendedor, e ele foi muito bom, assim, apesar de estar sofrendo em total desespero, até ele se compara com aquela moça que ele viu em Tarbean, que era completamente viciada na resina de Dênera.
ele consegue o alaúde, né? Com o dinheiro que ele já tinha. E aí ele vai atrás da Devi e aceita, então, pegar os 4 talentos. E uma coisa que a gente só... Antes, não tem nada a ver, mas... Que a gente comentou essa semana, né? Acho que foi o Silvão. Oi, Silvão, se você estiver aí, a gente sente sua falta hoje. Que foi o Silvão comentando sobre os ranks, né? Tipo assim, a gente evolui na universidade através, né? Será que é só através do Elir, do Relar, do Elf, etc.? E tem algumas microevoluções, né? A gente percebe isso bem claramente na artificiaria. Ele se mantém Elir, mas ele tem essas micro-rankings que ele vai conquistando dentro da categoria Elir. Ele passa pelo Camar, depois ele passa pelo Mané, e ele vai tendo contato ali, mesmo nesse mesmo rank dele. É só porque foi uma questão que ele comentou essa semana e eu quis trazer. Capítulo 51, Piche e Zinco, que é quando ele encontra esse local no Magno para treinar a música, né? Para treinar, tocar novamente o alaúde. E acontece algo muito peculiar com ele. E além disso, ele começa os estudos com o Camar, que é o guildeiro do Kilvin na artificiaria, das runas de siglística. E é isso. Esse capítulo é interessante que como sempre quando tem uma canção, tem uma mensagem subliminar numa canção, né? É impressionante como tinha siglística numa canção de... Nem sei, essa canção deve ser muito antiga. Mas como tinha siglística numa canção de criança, sabe? Impressionante, ele foi lá e conseguiu, achou a siglística correta lá e foi lá falar com o Camar e passou. E é o primeiro vislumbre que a gente tem da Auri, né? Que é quando a gente vê as coisas suspeitas ali em cima, alguém escutando ele tocar. Então, é o momento em que a mulher aparece. E nessa parte que ele tá lá tocando sozinho, lá em cima no telhado, ele escuta um barulho, né? Ele escuta um barulho, que é o barulho da maçã caindo, alguma coisa assim. Como é que ele não... Tipo assim, ele não tem medo de nada, né? Tipo assim, o Chandriano fez aquilo tudo com ele e tal, e ele escuta um barulho, eu acho que eu escutei algum barulho de alguma coisa caindo, mas tudo bem, depois eu verifico. Tipo, ele não fica nem alerta, ele só tá lá com a música, como quando ele tá com a música, ele esquece das coisas, né? Eu acho muito legal quando ele faz ele nota a semelhança entre o Mané e o Ben. Porque eu tenho certeza que o Ben estudou junto com o Mané, né? Pelo tempo que o Mané tá na universidade, eles com certeza foram colegas de muitas disciplinas na universidade. Então, eu acho que se ele citar o Albenti para o Mané, ele vai saber quem foi o professor do Kvold. O primeiro professor, no caso. Porque o Mané diz que ele tá há 30 anos, né? 30 anos como... É o Eterno Elir, que já tem 30 anos lá na universidade, então com certeza ele conhece o Ben, né? Com certeza ele conhece muitas coisas, né? Suspeitaço, como diria o Renato. Suspeitaço! Eu também acho o Mané, ele tem alguma coisa e ele não é só um aluno. Não tem como. Os professores não deixariam ele tanto tempo ali naquele lugarzinho sem subir de ranking, sabe? 30 anos e o cara conhece todo mundo e todo mundo conhece o cara. Mesmo assim, ninguém se incomoda do cara estar há 30 anos no mesmo lugar. É uma posição muito confortável pra quem quer reunir informação, cara. Pô, mano, e ele conhece outra entrada também pra entrar lá no arquivo, cara. Ele conhece tudo, mano. Parece que ele conhece coisas que os professores nem conhecem, sabe? É bizarro. Eu nem acho que ele seja suspeito no sentido dele ser ruim. Eu acho que ele tá ali como parte daquele grande exército da universidade que protege algo muito perigoso, sabe? Então, ele tá de olho nos estudantes, ele sabe entradas, ele sabe caminhos, ele sabe tudo. E ele tá só observando as coisas, sabe? Eu já pensei, Vic, mais nele como uma pessoa má. A única parada que me fazia associar ele a uma coisa má era o paralelo dele dançando na eólica, né? E a Dena falar que o
o mecenas dela também dança surpreendentemente bem, como ela diz, né? Então, assim, isso aí me fazia linkar uma coisa na outra, né? Mas hoje em dia eu pondero também com relação a isso, né? Tipo, porra, será que ele é ruim? Será que ele só tá protegendo e tal? Mas que ele definitivamente não é só um simples cara que tá ali. Eu não tenho dúvida de que ele tem algo mais nesse negócio aí. Já pensou do nada uma Nemecenas da Dena? Do nada. Tipo assim, jogaram, do nada. Eu vou poder mandar um Eu Avisei gigante, principalmente pro Pedrinho. E no capítulo fala que ele desejava mais do que tudo passar o resto da vida dele lá. Ele não tem família. Qual que é a família desse homem? Tipo assim, por que ele foi abandonado? Ele fez algo e... Porque, tipo assim, as pessoas têm família. Tipo, por que elas estão lá, entendeu? Tipo assim, por que ele não deseja nada mais do que ficar lá? Uma coisa que eu cheguei a comentar com a Jordana foram as runas. Gente, as runas... Olha, foram 3 runas que chamaram muita atenção. No começo do capítulo, fala que o Fer é a runa para ferro. E Uli é a runa de binding, de conexão. Feruli é conectado ao ferro. Aí eu falei, Jordana, será que é em Canis? Eu, assim, voei na maionese, é claro, né? E outra, T, existe T-E-H, é lock. Lock, de fechar. Então, Telu é o quê? Tipo assim, fechar a lua? Tipo assim, aí voei na maionese, é claro, né? Voei totalmente na maionese. Também Leclas, né? Isso, tem o lock de... Então, T é o tipo prefixo de Telu e significa lock, significa fechar. É tipo a Igeia é a chave, né? Enfim, quando eu vi essas runas, eu buguei minha cabeça e foi isso que eu tenho pra oferecer, na verdade mesmo. Não tem mais nada. Eu só achei extremamente suspeito. Sim. Será então? Esse negócio do Feruli ali, caceta voadora com asas, hein? Foi mesmo, Letícia, os caras me de asa. Desculpa, pode contar. Mas é que, cara, Feruli, mano. Será que então... Cara, calma, Letícia. Será que seria runa o jeito pra matar o Gris, então? Sabe, olha que doideira. Caraca, olha que doideira. E assim, chegaram a ter pessoas, e essa foi a observação realmente, já tinham observado, mas essa eu observei sozinha, só que aí eu fui observar, fui jogar no Reddit. Tem pessoas que teorizam que as runas estão no Chandriano, e que, por exemplo, canaliza para puxar toda a luz, então seria o Helix. Um canaliza para puxar todo o calor, aí as coisas ficam frias, que seria o Gris. Um canaliza e puxa todo o ferro, que seria o Estercos. Um canaliza e puxa todo o som, que é aquele que não fala nada. Enfim, seria tipo um eterno coisa. E assim, e isso é outra coisa que assim eu teorizei. Não achei, mas são as tatuagens dos Siridas, né? Será que é só sangue? Será que não é nenhuma runa desenhada no braço desses caras? Porque, igual o Newt falou, as runas de osso e de sangue, elas não foram... Eu não sei se são ensinadas e elas não podem ser aplicadas por um Elir, ou se elas são ensinadas só depois para os Elfs, tipo assim, entendeu? Mas eu fiquei pensando, tipo assim, será que os Siridas não são tatuados mesmo com runas? De alguma forma isso dá algum tipo de poder pra eles? Não é ensinado pra ele, mas ele aprende. Ele aprende de uma maneira ilegal, né? Sim, para fazer o gramo. O gramo, exato. Eu sempre achei que runa fosse uma forma de simpatia escrita. Porque na simpatia você tem que manter o alá para que as coisas continuem conectadas. Com a runa não. Você escreve e aquela runa ela vai conectar uma coisa a outra, mesmo que você não esteja mais fazendo a conexão simpática. As runas não fazem parte da siglística? Posso estar enganado, mas eu sempre achei que uma coisa estava ligada à outra, né? E eu acho que o que o Kilvin fala... Rapidão, Né? Eu acho que o que o Kilvin fala pro Kvolt sobre as runas de sangue e osso é que eles podem ter acesso a parte da informação,
mesmo depois que eles estão como elfo, eles não têm total acesso pelo perigo que isso pode representar, esse tipo de conhecimento, né? Ele até fala que ele querer saber esse tipo de coisa é preocupante, né? Inclusive. Tipo, Vicky, apesar de acontecer essa explicação de que seria uma simpatia meio que materializada, não fica claro. Tipo assim, eu já quebrei a minha cabeça pra tentar entender siglística, mas eu não entendo. Ainda mais nesse capítulo, quando fala tipo assim, pega essa runa, elas colam. Ah, mas essas aí elas vão colar com muita força, precisa de uma outra. Tipo, não faz sentido, mesmo ele explicando, tipo assim, pra mim não faz sentido nenhum, entendeu? Aí eu só... Olê, mas eu acho que é porque o nome das coisas, ele tá sempre em movimento e é muito difícil você capturar. Imagina você precisar escrever o nome do ferro quando ele muda, quando você olha, dependendo do formato que ele tá. Imagina você conseguir escrever o nome do vento. Então eu acho que tem toda essa nuance da ciclística que é pra poder capturar a nuance da essência das coisas. Porque se você unir só o ferro, você não vai unir nenhum outro elemento. Naquele caso, você precisa unir o ferro para gelar, perder calor, Então você tem que fazer com que o que você pensa na simpatia seja real escrito. Então você tem que escrever com mais detalhes do que seria só no seu pensamento e na ligação simpática. Mas precisa do alar, sim. Lembra que o Kilvin lá, depois do incêndio lá, foi eu que fiz aquele vidro duplamente reforçado. As runas, a siglística era minha e o alar eram meus. A siglística e o alar eram meus. Tanto é que quando a sensação que é que quando ele tá fugindo do Ambrose, se eu não me engano, ele... Nossa, eu não lembro. Ele calcula só a siglística, tipo assim, ele resolve... Ele antagoniza a siglística escrita com o alar dele. Se eu não tô enganada. Eu não me lembro. Porque ele poderia riscar. Ele fala, eu poderia muito bem riscar, mas isso ia me entregar. Aí ele quase como se ele se antagonizasse a siglística mentalmente e resolvesse... É uma parada assim, depois eu tenho que revisar essa parte. Não, porque isso também Quando ele tá escapando da janela do Ambrose, que a janela dele tem siglística fechando a janela. E aí, pra ele escapar, ao invés dele só raspar a siglística da janela, porque ia mostrar que ele poderia ser um membro do arcano, ele meio que antagoniza a siglística através do alar dele, pra não deixar pistas, uma coisa assim. Isso também não ia entregá-lo? Mas, assim, o alar, se ele riscasse as runas... Mas eu não vou discutir essa parte, que não é uma parte, mas tipo assim, se ele riscasse as runas, ele ia mostrar que ele saberia das runas, portanto seria da universidade. Agora, se ele usasse um alar tão forte a ponto de conseguir antagonizar as runas, demonstraria que ele também teria um alar muito forte, né? E isso também mostraria que ele seria da universidade. Na minha cabeça. Era melhor ele ter raspado, porque qualquer pessoa que tem uma geladeira sabe que se quebrar uma runa, raspar a runa, a geladeira deixa de funcionar. Não precisa saber o que as palavras significam, né? Mas enfim, né? É só pro futuro. Gente, meu comunicado é muito importante. Eu terminei de fazer as minhas unhas. Eu tive que refazer meu polegar. E eu acho que a Letícia tem alguma culpa, mas eu não me lembro. E é isso. Olha só. Ok. Voltei correndo à sala de estar e peguei o abridor de cartas na escrivaninha, derrubando o tinteiro tampado na pressa. Já ia começando a apagar as runas quando me dei conta da estupidez que seria isso. Qualquer ladrão ordinário poderia invadir os aposentos de Ambrose, mas o número de pessoas que sabiam o suficiente de siglística para estragar um sistema de proteção era muito menor. Seria o mesmo que assinar meu nome na moldura da janela. Levei um momento para reordenar as ideias, devolvi o abridor de cartas à escrivaninha e repus o tinteiro no lugar. Voltei e examinei melhor a tira comprida de latão. Quebrar uma coisa é simples, compreendê-la é mais difícil. Isso é duplamente verdadeiro quando você se confronta com xingamentos resmungados atrás de uma porta, acompanhados pelo estalar e chacoalhar de alguém tentando desobstruir uma fechadura. Então fez-se silêncio no corredor, o que foi ainda mais inquietante. Consegui, enfim, decifrar a sequência de defesas, enquanto ouvia diversos conjuntos de passos do lado de fora. Dividi a mente em 3 partes e concentrei meu alar, empurrando a janela.
Minhas mãos e pés esfriaram quando retirei o calor do corpo para neutralizar o sistema de defesa, tentando não entrar em pânico ao ouvir a forte pancada de algo pesado batendo na porta. Entendi. É a mesma coisa que quebrar uma ligação, né? Então isso, se siglística é a escrita da ligação simpática, os nós ilianos é a escrita da nomeação. É uma excelente analogia. Quem é Xandriano? Quem que é o Xandriano dessa vez? Tomou mesmo. Tá 1-1 o jogo, tá 1-1. O Flamengo tomou um gol. Muito bom. Tem uma parte muito importante da personalidade do Newt que vocês têm que saber, é que ele é vascaíno. Então, assim... Um olho na chamada e o outro aqui no tempo real do Globo Esporte. Eu tô usando todo o meu alara pra secar esta bosta. Capítulo 52, Queimando, que é quando o Kvoth deixa eu só confirmar aqui mesmo. Ele fala que no segundo período letivo dele, ele se dedicou a várias matérias, ao trabalho na oficiaria do Kilvin e ao alaúde. E ele tem até uma conversa com os meninos no início, até para falar sobre essa questão dessa estafa que ele estava tendo, desse cansaço. Os meninos estavam desconfiados de outra coisa, mas na verdade era porque ele estava extremamente ocupado com as coisas da universidade. E também a grande batalha do Kvoth na simpatia avançada contra o Fenton, que foi maravilhosa. Enfim, é isso. Os meninos acham que o Kvoth tá aprendendo um instrumento novo, né? Porque na verdade não é isso, né? O Kvoth nunca falou pra eles que ele sabe, que ele é excelente em tocar um alaúde, né? Então, por isso que eles ficaram tipo, você tá fazendo isso, tá fazendo essa aula, tá fazendo não sei o que lá e tá aprendendo um instrumento novo. Mas não, gente, ele já sabe. Inclusive eu tive uma conversa essa semana com um amigo meu nessa pegada aqui do Will sim cobrando o Kvoth, tá ligado? Mas no caso do Will seria o Kvoth, me senti super mal. Eu gosto muito quando ele agradece o Elk-Sadal pelo fogo. Obrigada por me deixar usar seu fogo. Somos ambos simpatistas. Sirva-se dele quando quiser. Ele coloca o Kvoth no mesmo nível que ele, né? Ele não é um estudante, ele é um simpatista. Ele também é um idiota, porque ele quase se acaba e o pensamento dele é: ninguém me viu, tá tudo bem. Eu lembrei quando ele chorou, né? Eu lembrei quando ele chorou lá, que contou lá da tragédia com a trupe. Foi exatamente a mesma coisa. Ele foi pro corredor chorar. Foi igual. Só que ali ele tava se achando muito, né? Diferente do outro que ele tava chorando mesmo, né? Aliás, como o Kvoth é manézão nesse duelo aqui, né, cara? Inacreditável, cara. Não, e ele consegue dividir, sei lá, a mente dele em 1000 partes e ainda consegue prestar atenção no Sovói lá. Não, você apostou em quem? Você apostou em quem? Como isso? Ele tá pensando, ele tem que segurar o fogo a chama da vela do cara e tá vendo o Sovói apostando, recolhendo dinheiro. Impressionante. E no final ele ganha muito dinheiro, né? Assim, ele ganha 22 iotas. É muito dinheiro. E assim... Olha, eu não sei como que ele conseguiu. Tipo assim... Não, a gente sabe que ele é maravilhoso, né? A gente sabe, mas realmente, assim, eu nem tenho noção de quantos %. Porque ele se defendeu muito bem. E uma coisa que me chama a atenção foi o quanto o Fenton e o Kvoth ficaram desgastados, né? Tem uma teoria que é muito famosa no Reddit, que é o porquê o Kvoth é tão, tipo assim, tão moroso, tipo assim, na pousada Marco do Percurso. Por que que ele é tão, tipo assim, cansado, ele não canta, por que que ele é tão desanimado? E uma das teorias é porque ele está com o alar extremamente sendo utilizado o tempo todo. Aí essa seria uma... Eu não sei, eu não me lembro por quê, mas era porque ele estaria defendendo algo
E por isso ele tinha que dividir a mente e a energia dele, tanto que ele ficava com a mente praticamente poluída pela defesa e pelo uso do alar constante. E por isso ele era dessa forma na pousada. É uma coisa que me chamou a atenção. E essa questão do fogo, né? Não sei, a sensação tem alguns trechos do Patrick que a gente fica tipo assim, por que o Elxadal tá falando da chama? Por que o simpatista é mestre e escravo do fogo? Faz sentido, mas ao mesmo tempo você acha que será que tem mais coisa que ele quer falar aqui? Esse é um desses trechos que eu fico com essa sensação. E apesar do Kvolt ter ganho, o Fenton é muito bom também, né? Ele é muito bom. Porque aqui mostrou muito pouco pra gente, mas foram várias batalhas, né? E o Fenton, ele é muito bom. Pode ser um aliado pro futuro, né? O Fenton estava em segundo, né, na cotação deles. Eu acho que essa parte dele se proteger o tempo todo com o Alar já é algo real desde quando ele foi atacado pelo Ambrose por muito tempo. Tanto que ele disse que desfazer o Alar ficou estranho, né? Como se ele estivesse tirando uma camada da pele dele. Eu acho que ele é assim lento na taberna justamente porque ele tá dentro daquele papel e tá naquela máscara, sabe? Que é o que o Bast fica preocupado. Tanto que quando ele faz qualquer trabalho braçal ou qualquer coisa que precise mais da mente dele, ele faz como se fosse esforço nenhum. Mas ele canta assim em alguns momentos, só que eu acho que ele nem percebe, tanto que ele foi reconhecido por cantar, né? Cantou Latoeiro Curtumeiro com versos que várias pessoas ali nem conheciam. E quando ele canta para o bebezinho dizendo que o Bast é o pai dele. Não, então, eu acho engraçado, assim. Engraçado não, é curioso, né? Eu tava observando aqui o tempo que o Fenton demora pra se recuperar, né? Tipo assim, é papo de mais de 1 hora. E sim, além dos primeiros cuidados ali que o Elxadal faz, ainda vem um Elt da Iátrica. E depois de um tempo do Elt tratando ali, acho que mais de 20 minutos, ele consegue tomar um negócio ali pra aquecer. E mesmo assim ele ainda continua tremendo, com as mãos trêmulas, né? Então o bagulho é doido, né? E só torna o mais, sim, digno de aplauso quando o Kvolt faz aquele monte de coisa lá no Eld, né, e tal, e praticamente sem nada ali de ai meu Deus, de apoio ali do fogo, né? Não, ele não tinha mais fogo, porque lá os dois guerreiros lá da parte de RPG, eles tinham apagado a fogueira. Apagaram a fogueira e o Kvolt estava com um pedacinho de carvão no bolso, molhado, achando que tinha fogueira, não tinha, era nada. Mas tudo bem, eu sou o Kvolt, eu vou chamar o Trovão aqui, é isso aí. Mas o fato do Phantom ficar tão mal foi porque ele tirou calor direto do sangue, então foi hipotermia na cara, né? Não teve atalho. O Kvolt tirava calor do músculo. Não, e causada pelo uso de simpatia, né? Que deve ser 30 mil vezes pior, né? Só o final, só o finalzinho que os meninos falam com o Kylvin, né? Comentam com o Kylvin lá, porque o Kvolt estava aprendendo muitas coisas ao mesmo tempo e não estava dando atenção para os amigos, mas eles não estavam preocupados com essa relação de amizade, estavam preocupados realmente com o Kvolt, né? Porque ele poderia morrer a qualquer momento, né? Eu acho maravilhoso como estafa, ele fala, né? Que ele ficaria extremamente puto, mas o Kylvin o fez olhar para um espelho. E aí ele vai pra cartada final, né? Ele vai pra cartada final que ele tem, tipo, vou pra minha música. E aí o capítulo termina de uma forma muito maravilhosa, né? Me contem mais sobre a eólica. E aí os capítulos seguintes também vão ser, tipo assim, completamente maluquésimos, assim, de bom. Não, quando chega nessa parte da eólica, porra, é sensacional, cara. Eu não sei, assim, são vários os capítulos que eu adoro aqui. Esse 46, que é o do Reload, os capítulos da eólica, os capítulos dele indo pra Trebon com o cavalo. Nossa, aquele capítulo dele indo pra Trebon, eu ficava lendo sem respirar, assim, vambora, pra cima, vamos lá, vambora. Porra,
É demais, esse livro é demais, gente. Como assim, Marcelo? Não entendi. Eu amo como ele é feito de bobo por causa desse cavalo, mano. É maravilhoso, na moral. Cara, só uma Só uma observação aqui, rapidinho. Eu tinha esquecido disso aqui, cara. O Simon bateu e abriu a porta. A culpa espantou a surpresa do seu rosto ao me ver sentado ali. Não era pra você estar na ficiaria? Qual é? Gente, quando o Kvolt vai... Tá bom, eu vou falar que eu tô meia hora aqui. Newton, você tava dançando porque você viu esse trecho, porque o Vasco fez um gol, ou porque você tá empolgado pelos próximos capítulos? Eu estava dançando pra mostrar pra vocês o quanto eu fico empolgado com os capítulos da Eólica. Inclusive, é o meu capítulo favorito, o Nome do Vento, é o da Gaita de Prata, porque eu lembro até hoje tudo que eu senti a primeira vez que eu li esta porcaria desse capítulo. E, mano, eu vou até botar aqui um suco aqui no dia pra brindar com vocês, cara. Um Lugar pra Incendiar é oficialmente o meu capítulo favorito. É muito, muito bom. É muito bom. O meu também, eu vi que Um Lugar pra Incendiar é o melhor capítulo. Mas eu quero falar uma coisa. Quando o Kvolt vai pro Adenri, um dos nomes dele não é o Trovão? Então, eu tava aqui olhando e eu descobri que o Wynn é o nome de uma árvore. E um dos nomes do Trovão se chama... dos nomes do Kvolt é Trovão e Árvore Partida. Aí eu achei curioso. O Wynn, que o sobrenome dele significa um tipo de árvore amarelinha, fala pra ele não trazer o trovão. Mas enfim, foi só isso que eu quis acrescentar. Patrick sendo Patrick. Pessoal, é isso. Finalizamos aí o 10º episódio da releitura e aguardamos vocês aí no próximo capítulo, no próximo episódio. Um beijo. Tchau, fiquem com o Telu. Valeu, pessoal. Em homenagem ao Silvão, um beijo na alma. Um beijo na alma de Blue Silvão. Tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima.